Então, Inês. Falta só ativar aqui o micro. Depois que eu desativei os micros todos. Queres que eu ative? Já está. Penso que já está. Não, eu não posso gravar. Tens que Ok. ser só tu, ok? Então eu gravo. Está a Pronto, gravar já. Está está a gravar. tudo bem. Então eu quero dar as boas-vindas a todas estas mulheres maravilhosas, que isto parece um aeroporto, elas vêm de todo o lado do mundo, é verdade. Tão bom. Esta é a 8ª conversa Mamma Minha online, que está agregada a um projeto que se chama Mamma Minha e que faz parte de uma primeira exposição no Museu de História Natural em Lisboa. A exposição já só está até amanhã, portanto este círculo não arranjamos melhor forma de fechar esta exposição que senão com este círculo. Embora eu acho que isto não é para acabar, porque sendo a exposição itinerante e vai correr o país durante o ano de 21, nós vamos continuar com conversas, vamos sempre ajustar mais uma, quem tenha alguma proposta a fazer, acho tudo muito bom, porque é mesmo para partilhar pelo país todo. E então quero agradecer ao Museu de História Natural o facto de me ter convidado e aceito esta minha proposta de ter feito esta exposição. Quero agradecer a todas as mulheres que estiveram neste projeto implicadas e à Isabel Faia, que neste momento nos vai fazer este 8ª, que é Pois é, o bem-vinda, infinito. Isabel, Tão bom. bem-vinda. Obrigada, Inês. Então, eu aproveito também a deixa e começo pelos agradecimentos. Começo por agradecer muito, Inês, pelo trabalho incrível, pela exposição maravilhosa que retrata uma fase que precisa tanto de ser vista com diversos olhares. Então, gratidão por esse dom e gratidão à teia linda que se formou, gratidão à Sofia Rani e à Sofia Monteiro que estão aqui e que se lembraram de mim, que fizeram esta ponte. Tem sido um privilégio conhecer assim tantas mulheres tão interessantes e que têm trazido visões tão ricas e volto a reforçar aqui o que estava a dizer antes de iniciarmos a gravação, que recomendo muito que vejam as conversas online todas que aconteceram antes, porque eu tenho visto todas nos últimos dias e tenho aprendido imenso, são em conversas muito interessantes e muito inspiradoras. E agradeço a todas por terem aceito então convidar-nos aqui hoje. Para mim é um privilégio fechar este ciclo de conversas, é uma honra poder fazê-lo e resolvi trazer não só o círculo, porque na verdade surgiu a grande dúvida esta semana se haveriam presenças online ou não para haver círculo, então pelo simples não eu resolvi fazer assim uma breve apresentação, muito simples, também para retratar um bocadinho a minha história e fazer aqui a ponte entre a minha história pessoal e os círculos, para depois então passarmos para um mini círculo, com um momento de partilha entre todas. Então, vou partilhar convosco aqui, só preciso que me confirmem. Vem a minha apresentação. Ok, estão a ver a apresentação? Boa. Então, fazendo aqui um breve resumo da minha história e também estava a partilhar há pouco que só fazer este breve resumo e revisitar estas fotografias e recordar os detalhes técnicos da minha história, para mim já foi mais uma etapa assim do meu processo de cura. Eu dei-me conta, por coincidência, dei-me conta que esta semana faz 3 anos que detectei uma grande alteração na minha mama e que fui a correr para a médica, faz precisamente 3 anos agora. Então, voltar aqui, voltar a este lugar e revisitar estas fotografias e uma série de comentários e de mensagens que recebi foi, por si só, toda uma viagem e agradeço por isso.
Então, assim, muito resumidamente, eu em fevereiro de 2017 fui diagnosticada com cancro de mama hormonal, na mama esquerda. Era um tumor já com 7 centímetros, e com proliferação axilar. Portanto, já tinha gânglios da axila, também infectados, contaminados. Na altura tinha 40 anos, era casada, portanto divorciei-me e tinha um filho de 4 anos e uma filha de 2, o Gabriel e a Diana. Isto para mim faz parte da minha história e é uma honra poder partilhar com outras mulheres e poder inspirar outras mulheres que possam também estar a atravessar agora um processo idêntico. Mas porque é que eu escrevi aqui que isto é parte da minha história e não da minha identidade? Porque houve algo que mexeu muito comigo na altura, quando entrei neste novo mundo, não é? Que acaba por ser um novo mundo em que entramos, uma nova experiência, e entrei em vários grupos de mulheres que estavam a lutar contra diversos tipos de cancro, ou algumas que muitas já eram sobreviventes, já tinham ultrapassado as fases dos tratamentos, e fez muita confusão. Perceber que aos poucos parece que perdemos quase a nossa identidade e passamos a ser quase um cancro, um tumor. Porquê? Porque em muitos sítios que vamos, muitos hospitais públicos em que são casos, são centenas de casos, não é? Deixamos de ser chamadas pelo nome, somos chamadas por um número, por uma senha, não é? Porque nesses próprios grupos onde eu era adicionada, chegou-me a acontecer, haver assim um post geral a dizer mulheres apresentem-se, e lembro perfeitamente disto e de ficar chocada porque de repente estão dezenas de mulheres a apresentarem-se, não pelo seu nome, não por aquilo que gostavam de fazer, não por detalhes da sua vida, mas apresentavam-se como cancro X, tamanho X centímetros, e tratamento Y. E isto mexeu muito comigo na altura e eu cheguei a comentar, e essa é uma mensagem que eu gostava de deixar, que sim, esta torna-se uma história tão intensa durante estes períodos de tratamento que todo o foco da nossa vida passa a ser o tratamento em si, e o estado em que o cancro está e os resultados, e mudamos de vida radicalmente durante uns meses, pelo menos eu senti assim, mas ainda assim não é a nossa identidade, é algo que nós atravessamos, que lidamos, que enfrentamos, mas eu considero que não se torna a nossa identidade, é apenas parte da nossa história. E para mim foi fundamental fazer esta distinção para conseguir lidar com determinado distanciamento daquilo que estava a acontecer. Então, avançando para os tratamentos, eu fiz todos os tratamentos convencionais e vários tratamentos complementares, que já irei partilhar. Portanto, fiz quimioterapia no IPO, fiz mastectomia da mama esquerda com esvaziamento axilar e com reconstrução imediata no Champalimau. Fiz radioterapia no SAMS, e estou agora no 3º ano de hormonoterapia e sou seguida em Santa Maria. Eu pus este detalhe dos hospitais porque acho que é muito raro as pessoas passarem por tantos hospitais, tenho-me dado conta agora com muitas partilhas com outras mulheres, e isto tem-me permitido também ver várias perspectivas do público, do privado, de como é que se lidam e como é que se encaram as coisas em cada um destes lugares. E então acho que me trouxe assim uma grande elasticidade a nível de formas de ver, de formas de lidar com a paciente, de recomendações. Pronto, tem sido uma caminhada também muito interessante nesse aspecto. E estas fotos são as fotos das minhas 6 quimios. Eu fui sempre acompanhada, eu tenho a bênção de ter uma rede de suporte incrível, e isso para mim trouxe isto para a apresentação, porque preciso não só de agradecer muito a toda essa rede de suporte, nunca me cansarei de agradecer a muitos mais do que estão aqui, estes representam só um núcleo de pessoas incríveis da minha vida, mas também porque há uma característica muitas vezes comum a muitas mulheres com câncer de mama, já vou falar também, volto a falar disso mais à frente, mas deixo já essa nota, que é muito frequente
nós sermos cuidadoras natas, sermos mulheres que cuidam muito, que têm tendência de cuidar muito dos outros e, por vezes, levando ao limite de cuidar pouco de si, quando estão demasiado focadas nos outros. E se houve algo que o cancro me ensinou e que eu me rendi durante este período de tratamento, foi precisamente aceitar e render-me a ser cuidada, permitir-me ser cuidada, permitir-me ser sustentada ao longo desta viagem. E desde então que sempre que identifico em mim esta tendência excessiva de estar a cuidar demasiado dos outros, ainda por cima como eu facilito círculos de mulheres, entre os círculos e os meus filhos e os amigos, é muito fácil de repente eu entrar na espiral e dar conta que estou outra vez muito focada no que é que os outros possam estar a precisar e menos focada em mim. Então sempre que eu detecto isto, é um dos meus alarmes hoje em dia, não, 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 para tudo, agora este é o meu foco. Aliás, até é engraçado estar a falar disto esta semana, porque só a título de exemplo, parti convosco pela primeira vez na minha vida, fiz uma passagem de ano sozinha, decidi fazer esta passagem de ano sozinha, em que fiz uma refeição espetacular para mim, abri o meu vinho, depois fui para a rua desejar o feliz ano novo aos vizinhos que estavam à janela, e foi maravilhoso, maravilhoso poder focar-me só em mim e servir-me a mim, cuidar de mim. Então, esta é mais assim uma partilha que eu gostava de deixar para quem está a atravessar este período, que nos possamos permitir, em determinadas fases da nossa vida, sermos cuidadas e não sermos as cuidadoras. Depois fiz também vários tratamentos complementares, não gosto muito de lhe chamar alternativos, porque parece que é uma opção ou outra, prefiro chamar complementares. Fiz fisioterapia, fiz homeopatia, medicina quântica, naturopatia e sessões de Reiki, ao longo de todos os tratamentos. Além disso, e porque considero mesmo isto muito importante, fiz muita terapia de natureza e muita terapia da dança. Eu ia dançar kizomba de 15 em 15 dias, durante a quimioterapia inclusivamente, e foi fundamental para mim. Era muito mais fácil para mim na dança desligar a mente, desligar-me de tudo o que estava a acontecer e esquecer-me durante aquelas horas de tudo o que eu estava a enfrentar, de tudo o que poderia ou não vir a acontecer. A dança para mim é uma terapia que me traz para o presente, mais do que até a meditação e qualquer outro tipo de técnicas. Para mim a dança, mesmo quando eu danço em casa sozinha, são momentos em que eu só estou ali, naquele momento presente. Então, para mim, estas terapias estão assim equiparadas a todos os outros tratamentos, todas elas foram fundamentais na minha história, na minha cura. E estas fotos são das primeiras quimioterapias que eu fiz e em que todas elas, em todas as quimios, por isso é que eu lhe chamei aqui terapia da relva, eu avisava as pessoas que me iam acompanhar que fazia parte do tratamento sair do IPO, atravessar para a Gulbenkian, se estivesse sol ou estivesse chuva, e descalçar-me e pôr os pés na terra e permitir que todas as energias negativas fossem libertadas. Pronto, pode parecer se calhar estranho para algumas pessoas, mas para mim eram detalhes que faziam toda a diferença e que me traziam outra vez para o meu centro. Então tenho mais uma vez a sorte de ser acompanhada por muitos amigos que alinham em todos estes pedidos e portanto acabava por era como se fosse assim um bombom que eu tinha no final de um dia de IPO, sair de um sítio bastante denso e bastante desafiante e sabia que íamos acabar no jardim, em convívio, ligadas à terra, então é mais uma sugestão que eu deixo para quem fizer sentido. O que é que eu sinto, e agora começando a entrar no tema que eu quero trazer aqui hoje, o que é que eu sinto eu sou muito grata a todas as terapias e todas as medicinas, sinto mesmo que ambas são fundamentais e ambas têm o seu papel. Nenhuma substitui a outra, todas têm funções completamente diferentes e complementares. Qual é assim, a grande diferença que eu senti nas terapias complementares? E como eu vos disse, estive em vários hospitais, portanto eu experimentei o privado e o público e ainda assim eu sinto que é nas terapias complementares que há uma parte do nosso ser e do nosso corpo que é vista e que é mais valorizada e que tem a ver com esta questão da visão holística, ou seja,
qualquer terapia complementar que eu fizesse, fosse no homeopata, fosse no naturopata, fosse onde fosse, havia sempre uma preocupação com de que forma é que eu me estava a alimentar, uma explicação sobre quais eram os melhores alimentos para eu consumir nessa fase e posteriormente. E havia uma preocupação também com a minha fase emocional, o que é que eu estava a sentir, o que é que me teria levado àquela doença, e eu acredito profundamente que a maioria das doenças são somatizações de uma série de emoções e de vivências que nós vamos prolongando, ignorando, não vamos observando e que vão ganhando cada vez mais uma maior dimensão. E, portanto, eu considero e sinto e senti nessa altura, mais do que nunca na minha vida, que é tão importante vermos a questão física. E o que é que se pode fazer a nível físico, obviamente, a nível do tumor especificamente, a nível da mama, e acho que a medicina convencional tem esse foco, como é importante vermos o que é que nos poderá ter levado ali, o que é que emocionalmente não estava bem a nós, o que é que precisa de ser olhado e revisitado e o que é que nós precisamos de mudar em termos de padrões na nossa vida, para não só conseguirmos a cura daquilo que estamos a atravessar, mas não voltarmos a repetir os mesmos padrões, não voltarmos a poder desenvolver futuramente outros tumores, outras doenças, por estarmos a repetir o mesmo comportamento. A segunda característica que eu senti muito nas terapias complementares, e que me fez toda a diferença, porque vai mesmo de encontro àquilo em que eu acredito, tem a ver com este empoderamento do doente, do paciente, que é, eu sinto que na medicina convencional, isto é só a minha visão, vale o que vale, não é? Posso estar a ser muito injusta, mas eu tinha muitas conversas sobre estas coisas com os médicos e apanhei médicos extraordinários, mesmo, tive muitos médicos extraordinários, sobretudo no Champalimau, que havia tempo para se conversar e havia tempo para acederem a uma série de necessidades nossas, como, por exemplo, permitirem que eu tivesse reiki logo a seguir, horas depois da cirurgia e detalhes deste género. Mas o que eu sinto é que na terapia complementar nós recebemos uma mensagem constante de que nós também somos responsáveis pela nossa cura e aquilo que nós escolhemos pensar, sentir, fazer com a nossa vida vai impactar nessa cura. Enquanto que na medicina convencional sinto que há um foco, a mensagem principal que se passa é: ok, vocês agora estão nas nossas mãos, desde que façam, tomem esta medicação e façam a quimio e cumpram estas regras técnicas, a cura está só dependente disso, não há muito mais a fazer. E isto a mim trazia-me assim uma sensação, estas consultas traziam uma sensação de impotência muito grande. Eu ficava sempre com esta angústia de como assim? Não há nada que eu possa fazer. Mas felizmente, como eu já vinha também de um caminho longo a nível de desenvolvimento pessoal e já fazia círculos na altura, para mim era fácil depois complementar e complementar com outros trabalhos e fazer outros retiros e fazer outros trabalhos emocionais. Mas eu trago esta visão e esta reflexão porque para muitas pessoas não é assim tão simples fazer essa ponte. E eu sinto que ela é fundamental, sinto que não é muito difícil conseguir uma cura completa sem observarmos também quem nós somos e quem é importante que passemos a ser para aceder a essa cura. Então, nesse sentido, trago aqui um estudo que é referido pela doutora Cátia Antunes, que foi a naturopata que sempre me tratou em termos de medicina quântica, e que eu recomendo muito, o trabalho dela é maravilhoso. E ela tem um livro chamado Fast Food, Fast Life, Fast Cancer, que refere um estudo, depois para quem quiser eu posso dar os dados específicos do estudo, refere um estudo em que foi provado que existe, claro que existe uma série de fatores que podem levar a um cancro. Eu não quero passar a mensagem de que de repente ficamos com o sentimento de culpa de que é que eu ando a fazer, que agora desenvolvi um tumor, não é nesse sentido, não é? Nós já temos aqui já temos uma tendência, sobretudo nós mulheres, para carregarmos uma série de culpas, não quero trazer aqui mais uma de todo. Claro que há uma série de fatores que nós não controlamos, há questões genéticas, há questões alimentares, há questões energéticas e de meios onde vivemos, enfim, há uma série de fatores que podem contribuir, mas está provado que há uma ligação muito direta com
dos cancros com o stress emocional. E então, nesse sentido, e essa é a reflexão que eu gostava de trazer, a doutora Cátia então nos refere este estudo em que foi inclusivamente provado que há um conjunto de traços emocionais, há um determinado tipo de personalidade que tem tendência para desenvolver mais doenças oncológicas e que tem uma personalidade que reúne estas características. São pessoas, não quer dizer que tenhamos todas estas, eu não me identifico com todas elas, mas temos normalmente várias destas características e que tem a ver com isto, colocar sempre os outros em primeiro lugar, ter uma baixa autoestima, suprimir as nossas emoções. Normalmente está muito associado à menina boazinha, não é? Que vem também depois de uma cultura toda patriarcal em que nós vivemos ainda. Viver na frequência do medo, guardar ressentimentos e ficar muito no passado a rever e a revisitar mágoas do passado e ter uma falta de sentido na vida, não haver um propósito maior, não haver algo que nos conecte com uma motivação maior para nós acordarmos e irmos para a vida. Então eu senti que era interessante trazer este estudo, e quem diz este há uma série de outros e há uma série de autores que falam sobre isto, mas eu revi-me muito nesta descrição e revejo muitas das mulheres, porque eu também nos meus círculos tenho várias mulheres que já tiveram cancro ou estão a atravessar um cancro e consigo rever muito estas características em muitas delas. Então eu queria trazer esta reflexão, não só para mulheres que possam estar a atravessar um cancro, mas tenho aqui muitas mulheres que eu sei que estão bem, felizmente, saudáveis, porque são mulheres que eu conheço. Ainda assim, gostava de trazer esta reflexão para a nossa vida, de uma forma geral. Quais são as características onde tu te identificas? Quais são as características em que te revês e que sentes que tens tendência a vivenciar de uma forma mais desequilibrada? Então, este é o tema que eu trago assim de reflexão agora para entrarmos aqui num pequeno círculo. Não temos tempo para fazer um círculo normal, que normalmente são 2 horas e meia, mas podemos aproveitar para nos unirmos e termos um momento agora aqui de partilha entre todas. E eu acho que pode ser muito interessante para fazermos assim um pequeno balanço da nossa vida e dos pontos em que nos revemos. Então, eu gostava de vos convidar a fazerem agora umas partilhas em duplas, como o grupo ainda é grande. Nós depois vamos ter a oportunidade de ouvir 2 ou 3 partilhas, para quem quiser partilhar com o grupo geral e não se importar que fique gravado, não é? Porque esta sessão está a ficar gravada, para outras mulheres depois poderem ver. Mas por agora eu gostava de vos convidar a juntarem-se em salas, vou-vos enviar aqui um link e essa partilha não fica gravada, será apenas entre vocês e outra mulher, ficará convosco. E gostava que, depois deste balanço, desta reflexão, que partilhassem com essa mulher quais são as características em que vocês se revêem. O que é que sentem que tem a ver convosco? De que forma é que isto vos toca? Ou que já tenha tocado, não é? Podem hoje já não se rever de todo, porque já alteraram algumas coisas na vossa vida, mas podem já ter atravessado um período assim. Pode ser? Podemos avançar para essa partilha? Então, deixem-me só aqui confirmar as salas. Eu penso, a Laura não vai poder ficar até ao fim, mas ainda assim, Laura, vou-te adicionar por agora. Ficas até às 5, não é? Portanto, eu vou-te Sim, dá adicionar. tempo, sim. Ok, vou só interromper a gravação. Bem-vindas de volta! Maria João, estavas aqui antes? Eu não tinha dado conta ainda. Ok! Chegaste entretanto, que bom, que bom. Não tinha o nome. Ok. Tiveram tempo para partilhar? Sim, conseguiram? Partilhei, sim. Pouquinho, soube pouco. Só um pouco, né? Normalmente é sempre assim. Muito pouquinho. Mas é só para termos ainda tempo de fazermos aqui algumas partilhas gerais, porque sinto que é importante para quem possa ver mais tarde, ter também assim
algumas partilhas para refletirem. Mas sim, dava para estarmos meia hora a partilhar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Já está tudo a regressar. Bem-vindas de volta. Boa. Olá. Obrigada, Sofia, desculpa, fomos interrompidas, Isabel. Este tempo é muito curto. Pois estavam aqui a reclamar. Isto é um clássico dos círculos, estão sempre a chamar nomes porque eu de repente tiro toda a gente das salas. Então, mas eu estava aqui a partilhar que assim também, que é importante, e senão até daria mais tempo, mas que é importante termos também aqui espaço de partilha geral também para as mulheres que não têm a oportunidade de estar aqui agora, mas que irão ver mais tarde, poderem também ouvir algumas das vossas partilhas, para quem se sentir à vontade para isso. Então gostava agora de abrir aqui o espaço para o nosso grupo geral, o nosso círculo sagrado. Quem gostaria de partilhar alguma reflexão que tenha feito, ou o quanto é que se identificaram com estas características? Quem gostava de iniciar a partilha? Eu posso iniciar. Adoro. Podes. Então vá, Maria João e depois Rita. Sim. Então, assim, rápido, para não tomar tempo, aquilo que eu partilhei com a Joana foi que eu tive um cancro do útero aos 30 anos e fiz uma esterectomia total. E na altura não tinha consciência de nada destas coisas que tu elencaste, mas agora olhando para trás, eu vejo que ainda lido com as questões da autoestima, da baixa autoestima, e da questão de ser cuidadora dos outros. O meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, portanto eu estava naquele processo e fiquei durante muito tempo presa ao passado, um pouco naquela questão de ressentimentos, não é? E tomar conta dos outros, tomar conta da minha mãe, tomar conta da minha avó e ser a boazinha, ser a menina bem comportada, que tem muito boas notas e que faz tudo bem e que casa e quer que o casamento corra bem e que quer ter filhos e os filhos não aparecem e é nessa situação que eu tenho o cancro, não é? Uhum. Pronto, era isso que eu queria partilhar. Agora acho essencial aquilo que tu dizes dessas terapias todas complementares, eu acho que são essenciais. Cada vez mais acho que sim. E nós temos que assumir a nossa corresponsabilidade da nossa cura também. Exatamente, é mesmo isso. Gratidão, Maria João. Sim, e só esclarecendo, eu sei que não é o caso da Maria João, que em cima já está nos meus círculos desde o início, mas para não haver um mal-entendido para alguém que possa ouvir mais tarde, aqui a questão, não há mal nenhum em sermos cuidadores dos outros. Aqui o desequilíbrio é quando não somos tão cuidadoras de nós quanto somos dos outros, que é diferente, não é? É maravilhoso sermos cuidadoras, não é? Quem nasce então com essa característica já mesmo forte na personalidade, poder cuidar do outro é uma forma de manifestar o seu amor e é maravilhosa, não é? O importante aqui é encontrarmos um equilíbrio e conseguirmos cuidar tanto de nós quanto nos preocupamos com os outros e cuidamos dos outros. Esse é o desafio. Gratidão, querida, gratidão. Rita. Sim, bem, antes de mais, devo dizer que sempre que falo com mulheres, eu acho isto maravilhoso. Nós somos todas tão parecidas e tão maravilhosas que isto é uma coisa incrível. Incrível. Não conheço de lado nenhum. Depois de ir aos círculos já conheço aquele ambiente, etc. Depois de vez em quando conheço uma mulher nova que é fantástica e dá mais dicas novas. Opa, isto é maravilhoso. Antes de mais... que bom. Mesmo. Depois, continuando, eu revejo muito em mim todos estes traços emocionais, acho que um bocadinho de cada, ok? Principalmente quando apareceu a primeira vez o cancro, acho que desde sempre, desde miúda que sempre fui a certinha, a boazinha, a que se comportava bem, a que tinha boas notas, a que estava preocupada com o que os outros, preocupada com o que eu pensava que os outros queriam de mim. Que às vezes até isto é ridículo, porque muitas vezes nem sequer é aquilo que eles querem. Eles fizemos uma coisa, fizemos outra, podemos ofender eventualmente, mas é uma coisa deles. Se calhar essa ofensa, se ofende aos outros, é porque eles têm isso para resolver neles. Mas pronto,
vai entrando por aí. Uhum. Agora já processo um bocadinho mais as coisas. Para quem não sabe, já tive cancro de mama, mas quando foi detectado já era grau 4, já tinha no fígado também. E entretanto consegui tratar, mas entretanto voltou outra vez. Voltou no fígado, entretanto espalhou-se também agora para os ossos. Mas agora vejo, estava aqui a tentar pensar se ainda mantenho algumas destas emoções. Acho que já começa, eu acho que talvez alguma coisa, mas já estou muito diferente e não sei qual é a aprendizagem ainda que eu tenho que fazer em relação a esta progressão da doença. Ainda não sei muito bem qual é a aprendizagem, mas também acredito que existe um propósito maior para as coisas. Eu estou a fazer a minha parte e também tenho que confiar que existe um propósito maior, algo que eu não estou a ver, porque eu também acredito que o nosso corpo tem esse potencial de cura. Uhum. Por isso, mas já não guardo esse ressentimento de, espera aí, eu não estou a curar-me, então, mas o que é que eu não estou a fazer? Não, calma lá. Sempre pus a responsabilidade muito para cima de mim e acho que ainda estava a pôr de fazer outra vez tudo certinho, tudo direitinho para... Agora estou muito mais relaxada, confesso. Olha, este aparecimento nos ossos vem-me relaxar, não pensar no futuro, não pensar em coisas que... preocupar-me menos, pronto. Acho que estava muito preocupada com aquela coisa de, não, agora vou-me curar, e estava preocupada com o que eu ia fazer ou quem eu ia ser quando estivesse boa. E neste momento já não estou assim. Vou simplesmente ser, Largaste. estar e larguei. Por isso essa é a aprendizagem que eu tive com esta progressão. E que inspiração, Rita, que inspiração. Grata de coração pela tua partilha. Já tínhamos falado. Nós somos todas tão inspiradoras, como nós não nos vemos assim. Estás a dizer que inspiração, tu és inspiração. Quem pensa que eu sou inspiração, que eu tenho força, essa inspiração está nessa mulher. Sim, por isso é que a frase que resume os nossos círculos é: quando tu brilhas, eu recordo a luz que há em mim, né? Tem a ver com isso. Mas neste momento eu estou a ver a tua luz, então quero reconhecê-la e dizer que a vejo e que agradeço muito, porque esse nível de aceitação e de desapego é de uma maturidade incrível, não é? E resulta de um caminho muito, muito longo já percorrido, não é? Então isso inspira-me muito e agradeço-te muito pela tua partilha. Obrigada, Isabel. Obrigada, querida. Quem gostava de partilhar? Inês, espera, não estamos a ouvir. Vou ativar aqui o micro. Já está. Eu tenho a partilhar que, para já, acho a Rita fantástica, esta alegria toda e a alegria de viver é aquilo que eu sinto que nos move. É o acordar todos os dias e dizer, uau, que manhã maravilhosa. Posso interromper só um bocadinho, Inês? Atenção, eu tenho dias maus. Com certeza, toda a gente tal. Não, mas às vezes há esta ilusão, epá, ela está sempre bem, como é que é possível? Eu estou aqui, eu só tenho isto e estou... Não, eu também estou mal. Também és humana, é isso? Também és humana? E às vezes consigo ir lá, não vou tão baixo como já tive, ok? Já não consigo, já não vou a um nível lá baixo como já fui antigamente. Uhum. Eu se calhar reconheço consigo processar e de volta a levantar-me, a erguer-me. É esse o meu processo. Okay? Claro, mas o caminho é mesmo isso, é nós irmos abaixo, nós irmos acima, a coisa do dar a volta por cima, não, tem que ser dar a volta lá abaixo para subir. Exato. E isso é uma coisa que eu tenho vindo a aprender também. E de facto essa coisa toda do que tu falas de ser cuidadora, da menina bem comportada, isso por acaso nunca fui muito.
sempre fui a rebelde e a artista da família. Mas o cuidar, o entregar-me em família pronto, em relação ao outro, foi muito parte da minha vida. E o saber aceitar ser cuidado é aquele passo que para mim também tem sido muito, muito importante. E pronto, portanto, eu acho mesmo que o olhar em frente, o saber que para trás nós não irá ser nunca mais vivido, já vivemos, é uma coisa que vamos acartando tudo aquilo que vivemos faz parte de quem nós somos. Uhum. E isso é o que nos faz crescer todos os dias, não é? Então, e saber olhar para o lado e dar valor ao outro, pensar, dar valor ao outro, mas como espelho de nós próprios. Porque, e a coisa de quando vimos alguma coisa que não gostamos, tentar perceber porquê, aonde é que está o cerne da questão, e obviamente que tentar comunicar de forma a que se resolvam as questões e não fiquem a acartar nos nossos ombros e aqui dentro tem que soltar, é muito importante. Sem Muito dúvida. importante. Muito grata, Inês, sem dúvida, sim. Gratidão, gratidão. Sim, Obrigada. eu sinto que há várias formas de nós, às vezes, contermos emoções, não é? E depois, conforme as pessoas, isso pode significar conter raiva, ou noutras pessoas é conter a tristeza e a mágoa, ou depende. Mas sejam quais forem as emoções que nós contenhamos, elas vão estar alojadas alguns no nosso corpo. Não vai ser bom para nós, não é? Elas existem, tudo é energia, não é? Eu acredito que se guardamos algo, nós não guardamos num buraco sem fim, nós guardamos cá dentro, neste corpo que nós temos, não é? Então, o ir guardando, o ir acumulando, torna-nos uma espécie de panela de pressão, seja de tristeza, seja de raiva, seja de mágoas, seja de ressentimentos, e às vezes não tem a ver sequer com alguém de fora nos ter feito algo muito grave. Às vezes somos nós próprias que não respeitamos os nossos limites, não é? E não dizemos que não, e abusamos das nossas forças e das nossas vontades e pomos os outros em primeiro lugar. E, na verdade, aí somos nós que nos agredimos a nós próprias, nem sequer precisamos que ninguém faça isso, não é? Mas seja qual for a forma, é um comportamento que vai trazer doença mais cedo ou mais tarde, não é? Então, o convite é observar essas emoções que guardamos e perceber, conforme o caso de cada uma de nós, o que é que nós temos para libertar, o que é que nós precisamos de verbalizar mais, não é? Às vezes basta só dizer não mais vezes, não é? Porque quando eu digo não fora, estou a dizer sim a mim, não é? Enfim, mas gratidão por essa visão. Quem gostava de partilhar? Posso falar um bocadinho também? Estou aqui meia. Tão bom. Um bocadinho fora, não estou habituada a estas coisas, mas acho que realmente passava-se um bocadinho isso comigo. Eu, como eu costumo dizer, já vim fora do tempo. Eu era a bebê da casa, o meu pai já tem 98 anos, só para verem, eu tenho 46. O meu irmão mais velho tem 70 anos e é deficiente visual, ou seja, eu assumia tão novinha, ainda na escola, quando todos os meus amigos tinham os ditos pais em idade normal, eu já tinha uns pais que eram quase os meus avós, toda a gente olhava para eles como sendo os meus avós. E cresci com aquela, tinha que ser eu tinha que levar o barco, tinha que lhes dar apoio em tudo, não fui estudar porque tinha que ficar cá porque eles precisavam de mim, casei, nunca pus em questão em sair, mesmo sendo o meu marido do continente, a opção foi sempre ficar para os Açores porque eles precisavam de mim, e quando tudo isto aconteceu, acho que a reviravolta mais forte foi eu entrar num egoísmo. Eu fui obrigada a ser
que eu chamo egoísta, mas para mim Pois foi o não. melhor que eu... Não, Não é egoísmo, mas sim, eu não. percebo o que tu dizes. Mas utilizar um bocadinho essa palavra e dizer, não, agora sou eu. Infelizmente a minha mãe faleceu pouco tempo antes de eu descobrir isto. Hoje eu dou graças a Deus por isso. Deus ao universo, o que também pode ser um bocado frio pensar dessa forma, mas para ela teria sido horrível. E acho que foi tão bom ela ter partido, não me ter visto passar pelo que eu passei. E depois, algures no meio disto tudo, em que andou tudo camuflado, porque vivemos nos Açores, isto não é assim tão fácil. Um dia decidi, descobri em outubro e em dezembro disse, bem, estou preparada para contar aos meus amigos, e contei a um amigo e a uma amiga, Gui e Mário, que me disse, para tudo. Tenho uma amiga chamada Isabel, tu tens de conhecer já, e eu vou pôr vocês em contato. Prontos. Nunca nos conhecemos pessoalmente, mas a Isabelinha esteve sempre lá. Tão linda, sim, devemos-te conhecer. Obrigada, querida, obrigada pela tua partilha. Dia simples, mas Não, para mostrar. maravilhoso, é isso. É tal e qual. É engraçado que fizeste-me revisitar um bocadinho a minha história. E isto é um exemplo de quanto nós pensamos nos outros, porque essa tua partilha sobre a tua mãe fez-me lembrar que um dos meus momentos mais difíceis de todo o processo foi ir à casa dos meus pais dar-lhes a notícia. Não é? E isto está ligado na mesma àquela questão da cuidadora, não é? Ai meu Deus, como é que eu vou comunicar, em vez de eu ficar triste por mim, não é? De mim para mim meu Deus, como é que eles vão ficar? Como é que eles vão lidar com isto? Não é? Quase como se eu fosse a mãe, não é? E eles fossem filhos, e lembro perfeitamente, foi um dos momentos mais desafiantes, não é? Porque os meus filhos também eram muito pequeninos, portanto eu não tive o conversar com os meus filhos sobre isto, ia explicando dentro do que é possível por uma linguagem de 2 anos e de 4, mas não há uma consciência grande sobre o risco de morte, não é? Agora, o ter que ir aos meus pais dar a notícia foi muito difícil, foi mesmo muito difícil, mas é mais um reflexo da cuidadora em nós, não é? Que mesmo a atravessar um processo duro, está a pensar no que é que os outros vão sofrer com a notícia, não é? É muito Exatamente. interessante. Grata, muito grata, querida, muito grata, Maria. Isabelinha, posso partilhar eu desculpem, que... Laura, ia provocar aqui as Sofias. Laura. como tenho que sair daqui um bocadinho. Claro, sim. Realmente esta questão das emoções suprimidas, acho que se calhar é aqui o ponto mais comum de todas, porque estava aqui a ouvir-vos e a recordar também como aconteceu, e a verdade é que houve muita coisa suprimida, tanto que, e a principal foi a morte da minha irmã mais velha, quando eu tinha 20 anos, que era uma irmã que eu adorava, foi uma morte trágica, foi um acidente, e eu lembro-me que na altura a minha grande preocupação foi a minha mãe, que perdeu a filha e que, de facto, ela quase que desaparecia, e o meu sobrinho que perdeu a mãe. Portanto, eu acumulei isto durante muito tempo, até chegar a um ponto que levantar-me de manhã para ir trabalhar era quase uma coisa impossível. Cheguei a um ponto em que eu não conseguia falar com ninguém, isto nos meus 30 anos, já 10 anos depois da minha irmã ter morrido, quando eu decido fazer a minha primeira psicoterapia, e onde finalmente alguém me diz que eu tinha direito a chorar porque eu perdi a minha irmã. E pronto, isto de facto há muito mais coisas, revi-me em todos os pontos que tu mencionaste, e neste momento, a esta altura, eu, e creio que os meus médicos também consideram que portanto, o cancro ficou resolvido, este cancro, não houve recidivas em 5 anos, continuo com os controles, está tudo bem, mas foi sem dúvida aqui um portal para uma vida nova. E também estava a ouvir agora a Maria
E também penso que, portanto, eu tive o cancro em 2015, a minha mãe morreu em 2011, eu cuidava dela. E também penso exatamente isso, não imagino como seria se ela fosse viva, eu passar por todo o processo e com ela também a ter que presenciar todo este processo, não imagino como seria, portanto também me sinto grata que ela pôde partir se calhar não foi em paz com as dores dela e as questões dela, mas pelo menos não presenciou toda esta questão e, portanto, de alguma maneira, depois a partir daí também foi todo um caminho novo a prosseguir. E eu estou a ver a Rita e já há bocado, a Rita está aqui, Rita, e há bocado estava a pensar, a Rita está linda, está luminosa, e também estava a ver ali o gatinho branco da Maria, que também é uma delícia. E pronto, olha, Grata, esta é a querida, minha grata, partilha. Laura. Obrigada a vocês. Obrigada. E eu agradeço-vos muito e peço imensa desculpa, mas vou ter que sair Não faz agora. mal, não faz mal. Grata por teres vindo, ainda assim, Não, grata. obrigada. Beijinhos, querida. Beijinhos, até breve. Beijinhos, até já, até já. A Sofia Rain teve que sair, mas ela deixou aqui uma partilha. Terei de sair dentro de 2 minutos, partilho rapidamente. É engraçada a parte dos pais. A mãe morreu de cancro de mama 6 meses antes do meu cancro. Uau! O meu grande medo era de partilhar com o pai. Lá está, é mesmo interessante esta questão, não é? Esta nossa preocupação em cuidar, mesmo quando estamos em risco de vida e de morte, estarmos ainda assim com o foco no cuidar dos outros, não é? Sofia, gostavas de partilhar, gostava muito de ouvir. É uma voluntária assim à força, porque também sei que é tranquilo. Olá, Olá, querida. olá a todas, grata por estar aqui, muito grata, Isabel, por estares aqui a facilitar este círculo, que maravilhoso. E grata a Inês e todos os participantes. As participantes somos só mulheres. Ora bem, assim muito rapidamente, eu em 2018 fui diagnosticada com cancro da mama. Uma das primeiras pessoas que eu telefonei foi a Isabel Faia. Isso foi. Isso foi. E então tivemos assim uma conversa. Eu estava. Recordo-me agora que eu estava dentro do meu carro, no parque de estacionamento de um centro comercial. Imagina, fiquei ali fechada, ou se calhar 1 hora a falar contigo. E então, mas aquilo deu-me assim tipo uma... Pá, porque eu tinha recebido o diagnóstico há pouco tempo e todas sabemos que passámos por isto, como é que é receber um diagnóstico, não é? Aquele momento de choque brutal e de, pronto, ficar sem chão, sem teto, sem nada. E realmente foi muito bom falar contigo porque estas referências, não é? Ter estas referências positivas ajuda-nos imenso a superar estes momentos e estes medos. E então, aqui relativamente às questões que tu trouxeste para refletirmos, ora bem, eu identifiquei-me muito com a primeira que tu referiste, julgo que foi a primeira, deste cuidar do outro, não é? Eu acredito que as questões emocionais ligadas a um cancro, obviamente são um conjunto de várias questões, não é? Nunca poderá ser só uma. Eu sinto que, por exemplo, em criança, eu era uma miúda que, como algumas já referiram aqui, eu sou filha de a única menina entre 2 irmãos, e os meus 2 irmãos eram assim as pestezinhas lá de casa, e eu tinha que ser a menina bem comportada, não é? Porque eu não suportava que os meus pais sofressem tanto e que, pronto, o ambiente da minha casa fosse sempre completamente avassalador. Então eu portava muito bem, não causava problemas nenhuns, era muito certinha, muito querida, muito gira, muito bem comportadinha, o cabelo tudo muito certinho, nada saía do sítio. E fui crescendo
E é curioso que quando nós queremos compensar estes comportamentos e estes ambientes, não é? Nós criamos uma falsa ideia de nós próprios, não é? E nesta falsa ideia de nós, o que acontece é que nós nos esquecemos do que é que gostamos. Porque não faz sentido, não é? Eu criei ali uma personagem que realmente está... É como se nem gosta nem desgosta, não é? Está ali a comportar-se como acha que é o melhor. E abdicamos, nesta atitude, abdiquei, não é? De uma parte de mim que a forma que se manifestou foi cuidando muito dos outros e pondo em primeiro lugar sempre a necessidade do outro, não é? Como eu já fazia em criança. E eu acho que isto realmente foi uma das coisas principais que eu sinto que teve aqui algo que eu precisei de transformar. Eu quando diagnosticar o cancro, pá, eu senti muito mal, muito culpada. Eu senti muito culpada, eu senti que não tinha cuidado de mim, que não tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para que isto não tivesse acontecido. E senti como se fosse um castigo, entre aspas, não de uma forma consciente, obviamente, eu não tinha nada que me castigasse, mas no fundo havia ali qualquer coisa que seria para mim como um castigo por eu não me ter portado bem, não é? Não tinha tomado conta de mim. Então foi também este trabalho pronto, eu fiz imensas coisas durante o processo de cura, desde terapias energéticas, psicoterapia, imensas coisas, sempre também para, de alguma forma, encontrar respostas e de retomar-me no caminho do que é realmente quem eu sou e aquilo que a minha alma, a minha essência. E acho que isto é fundamental. E deixa-me dizer-te uma coisa, é que é muito fácil nós sairmos desse caminho. Tem que ser, para mim, é como se fosse temos que estar num relembrar constante, não é? Que a prioridade somos nós, a prioridade sou eu, a prioridade é como se eu tivesse ali um mantra, assim, a prioridade sou eu, a prioridade sou eu. É uma reprogramação, não é? Porque é uma vida inteira a fazer o processo inverso, não é? E então tem sido, Claro. pronto, é um percurso, não posso dizer que já tenha chegado ao fim do caminho. Sinto que estou aqui todos os dias no meu processo, mas mais consciente, pelo menos, mais consciente desses padrões e dessa forma de funcionar, e muito feliz por poder estar a encetar este caminho de redescoberta. Sinto muito que é uma redescoberta. Para mim é dar a oportunidade de eu me redescobrir. Tão bom, tão bom. Grata, querida. Grata. Obrigada, Sofia. Então, avançando aqui um bocadinho, agradeço muito, muito as vossas partilhas. E com base em tudo isto que já falámos e que, como eu costumo dizer no círculo, nós não precisamos todas de falar, porque quando uma fala, muitas das outras revêem-se, não é? Como se fossem partes de nós a manifestarem-se e a verbalizarem aquilo que nós também já vivenciamos. Então, somos mesmo, é uma sala de espelhos. Para mim, o Círculo de Mulheres é uma sala de espelhos. E, portanto, quando alguém fala por muitas de nós. Então, eu resolvi fazer assim um pequeno resumo, precisamente com base nisto. Aliás, fazer assim, partilhar aqui novamente, vou inverter aqui isto. Um resumo daquilo que, depois disto tudo, eu sinto que é fundamental. Estão a ver já, não estão? É fundamental nós termos em conta, não é? E agora isto é prescrito por mim. Que é trabalharmos bastante o nosso nível de aceitação sobre as coisas que a vida nos vai trazendo.
E claro, isto é especialmente importante quando recebemos um diagnóstico destes, mas isto aplica-se a qualquer pessoa, não é? Porque a vida vai sempre ser feita de momentos de desafio alternados com bonança. E é bom que nos momentos de desafio possamos aceitar que é um bocadinho como a Rita dizia, que é um propósito maior, não é? Mesmo quando não conseguimos vê-lo, e eu também acredito que por muito que nós tentamos fazer tudo certo, não é? E comer bem e respeitar tudo, também há desafios que a nossa alma veio aqui vivenciar para evoluir enquanto alma, não é? Para crescer. Então vamos sempre criar situações de desafio, fazem parte, não é? Então trabalhar o nosso nível de aceitação nesses momentos, que não significa não ficar revoltada e não, porque aí voltamos a entrar no mesmo, que é não poder expressar aquilo que vai cá dentro. E claro que é natural termos momentos de revolta, de zanga, de tristeza, de medo, todas as emoções são mais do que bem-vindas e igualmente importantes, mas... Posso interromper, Isabel? Como? Claro. É também importante, não é só não ficar enraivecido, mas também é aceitar, mas não baixar os braços. Sim, claro, Ok? não é resignação, sim, é Exato, aceitação ativa, né? Aceitação do eu sim, rendo-me perante este desafio, exato. eu entrego-me porque há aqui coisas que eu nunca vou controlar e aceito, mas o que é que eu posso fazer depois disto tudo e depois de me render? Sim, obrigada, Rita. O que é que eu posso ainda assim impactar e vou fazer a minha parte, não é? É como eu vejo a minha vida hoje em dia em relação a qualquer desafio. Eu faço a minha parte, quem diz um cancro diz a gestão de um filho, não é? Que possa atravessar uma fase mais difícil ou uma relação com um companheiro ou companheira, e eu faço a minha parte e a partir dali tenho que entregar, porque não vou controlar o processo todo, não é? E recordando então a importância de expressarmos as nossas emoções, e isto para mim foi também fundamental, respeitar-me a nível emocional ao longo dessa viagem, e hoje em dia igualmente, mas especialmente quando estamos a atravessar esta fase, um cancro, e estamos a atravessar estes tratamentos todos, o turbilhão é tão grande que no mesma semana ou no mesmo dia conseguimos passar por todas as estações do ano, às vezes. Então, permitir-nos isso, permitir-nos essa inconstância e expressar essas emoções que estão cá dentro. E às vezes o expressar as emoções também é criar momentos de silêncio. Às vezes eu não apetece falar com ninguém e preciso do meu tempo, preciso ir a ver o mar e só quer estar comigo, ou quero ficar em casa e só quer estar comigo. E isso também é respeitar-me, respeitar as minhas emoções, não é? Que é outro desafio às vezes quando se está a atravessar estas fases. Libertar culpas, libertar raivas, perdoar os outros, perdoar-nos a nós, que muitas vezes também as questões de ressentimento são connosco próprias e com culpas do que não fizemos da melhor forma e do que deveríamos ter feito e de outro caminho que deveríamos ter tomado. Desenvolver assim doses sem fins de amor próprio e desenvolver a nossa fé. Eu sinto que estas fases também nos resgatam muitas vezes para esta conexão com a fé, seja o que for a fé para nós, não é? Não tem que ser necessariamente uma religião, para mim é a conexão com a minha espiritualidade, com algo muito maior do que eu, e portanto eu posso lhe chamar Deus, Jesus, a deusa, posso chamar o universo, não interessa o que é, ou fé na vida, simplesmente, mas eu acho que é muito importante neste caminho conseguirmos conectar com algo maior do que nós e confiar no grande mistério. Então, só assim, a título de curiosidade, já não vou ter assim tempo para desenvolver, mas fica aqui para o caso de quererem pesquisar. Eu quando estava a ouvir a outra conversa que foi sobre a alimentação e os alimentos mais recomendados para esta fase, com a Teresa, ai desculpa, Inês ajuda-me, Teresa, não quer dizer mal o nome, Mison, será? Maisen. Maisen, obrigada, pronto, já sabia que ia dizer mal. Obrigada, Teresa Maisen, que eu também gostei imenso e foi super importante também para mim rever uma série de conceitos e aprender outras coisas muito, muito interessantes que a Teresa partilhou. E lembrei-me nessa altura de ir buscar estas 7 necessidades emocionais, de alimentação emocional, que são referidas pela Lise Bourbeau, que tem vários livros muito interessantes desta relação entre as emoções e o nosso corpo e aquilo que manifestamos fisicamente. E neste livro em concreto, o Escuta ao Teu Corpo, ela refere estas 7 necessidades.
E eu deixo só aqui, algumas eu adaptei às minhas palavras, eu não uso tanto a esperança, uso mais a fé, não uso tanto o afeto, mas uso a conexão e uso as intenções. Já tinha que ter um dos meus filhos a vir aqui. E resolvi partilhar estas 7 necessidades emocionais porque, na verdade, esta beleza, só explicando, tem a ver com a nossa capacidade de observar a vida e os outros e focarmos-nos no belo e nas coisas boas que a vida tem e que as pessoas têm. Quando temos uma tendência para só nos focar nos defeitos dos outros e nos nossos e da vida, acabamos por entrar numa frequência negativa e muito tóxica, não é? Que nos leva depois a uma acidificação do corpo, etc. Mas pronto, só para explicar a beleza que é aqui expressa. E para mim, na verdade, estas 7 necessidades acabam por ser um bocadinho aquilo que se refletem nos círculos de mulheres, nos encontros entre mulheres. Então, o que eu deixo assim também como sugestão para quem esteja a ouvir ou ouça mais tarde é: procurem a vossa rede de suporte, identifiquem mesmo a vossa rede de suporte, não é? O círculo é uma hipótese, mas todos nós temos os nossos círculos, todos nós temos a nossa rede. E nessa altura, mais do que nunca, é mesmo fundamental ter essa rede. Eu lembro-me que tinha amigos que estavam escolhidos a dedo, por exemplo, para os dias em que eu precisava da terapia do riso, dias em que eu queria mesmo só rir, não apetecia explicar outra vez o exame, o que é que tinha dado e explicar pela 100ª vez o ponto da situação, e tinha amigos a quem eu ligava a dizer: pá, por favor, conta-me qualquer coisa, fala, quero rir, não apetece falar da doença. Então isto também é tribo, não é? Isto também é suporte. Então identifiquem a vossa tribo, com quem podem desabafar, com quem podem gritar, com quem podem estar em silêncio, com quem podem rir. Acho que é fundamental ter essa tribo na nossa vida. E falando em teia, falando em tribo, queria terminar só aqui com uma pequena compilação dos vídeos que eu tive a ouvir. Estas foram as várias conversas online que houveram antes deste final. E eu trouxe uma frase de cada uma delas, um bocadinho com aquele desafio em que cada um escreve uma frase e todos juntos construímos uma história. Então, um bocadinho com esse propósito, eu sinto que a soma de todas nós é muito mais do que a soma das partes, não é? Este todo é muito maior do que a soma das partes. E quando encontramos e conseguimos ver essa sabedoria da união, das parcerias, das tribos, conseguimos ficar muito mais ricas e aprender muito mais e acelerar o nosso crescimento e a nossa aprendizagem através dos olhos e das experiências de outras pessoas. Então, fazendo assim uma passagem rápida por esta sabedoria desta teia, a Teresa Mison partilhava na sua conversa online que a cura do paciente começa na alimentação. As Sofias de Choice, que é um projeto das 2 Sofias que estavam aqui, que eu vos recomendo que pesquisem, falaram que quando se recebe um diagnóstico é importante fazemos esta pergunta de quando é que foi a última vez que te preocupaste contigo. A Inês Carrelhas, numa das apresentações, dizia e falava sobre a importância de nós nos darmos tempo e atenção a nós próprias. A Ana Rita de Melo falava que quando recebemos um diagnóstico é importante relembrarmos que a nossa vida não deixou de existir. A nossa vida depende do nosso coração bater e ele continua a bater. Portanto, nós continuamos vivas. Simplesmente acabámos de receber uma proposta e um desafio da vida, não é? Para olhar para ela a partir de uma nova perspectiva. A doutora Lisa Vicente, que fez uma conversa online espetacular sobre sexualidade, que vos recomendo muito, falava sobre a importância da comunicação, em que uma comunicação é essencial, e eu reforço muito isto: a comunicação com a tribo, a comunicação com o parceiro, são fundamentais nesta altura. A minha querida fisioterapeuta Conceição Rebelo de Andrade também fez a primeira conversa online e foi um dos anjos do meu caminho. Falava em como todos nós precisamos de todos nós, de como não há caminho sem fazermos estas parcerias e assumirmos estas uniões. A Júlia Pessis, que fez uma conversa incrível sobre a cicatrização e tudo o que está por trás dela, falava que cada cicatriz contém uma história, uma emoção e uma sensação. E eu acrescento que cada mulher é um livro de histórias e de emoções e de sensações,
e isso é maravilhoso, que possamos reconhecer isso em nós. E por último, a Carla de Sousa Pinto, que fala nos direitos dos doentes oncológicos, falava para nunca desistirmos. E eu, além dos direitos, nunca desistimos dos nossos direitos, deixo esta mensagem para todas, nunca desistamos da vida, de podermos ser felizes, de podermos ficar mais leves e mais alinhadas com a nossa essência. Então, só para terminar, queria-vos deixar assim uma proposta dançante. Pode ser, só para fecharmos? Então, trouxe mais uma mulher linda para juntar a esta teia, que chama-se Gabriela, uma mulher brasileira que eu gosto muito. E gostava que, para fecharmos o círculo, nos puséssemos todas em pé e aproveitássemos para mexer o corpo, para celebrar a vida. É uma música que convida à celebração da vida e a abrir-nos ao novo, a pedirmos ao universo, ao Deus, a nós acreditarmos, a pedirmos aquilo que nós queremos para o nosso renascimento, para a nossa nova vida. Então é esse o convite final para este círculo. Então, deixa-me só partilhar aqui o som convosco. Só preciso agora que me confirmem. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Boa. Então, vamos ouvir vamos cantar com a Gabriela, celebrar a nossa vida. Por nós e por todas as mulheres. Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu ser aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer. Quero saber o que tenho pra dizer tanto a mim quanto a você. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo o amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador. Aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para um novo renascer. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para um novo renascer. Vamos dançar pelo ano novo, dançar as nossas intenções. Abre espaço
Gratidão, gratidão. Tão bom. Então, já estamos a terminar e deixo-vos a mensagem que eu partilhei no primeiro dia da minha quimio. Estão a ver o meu ecrã? Não, não devem estar. Estamos. Não, agora já não estamos. Agora já não. Deixa-me partilhar novamente. Maravilhoso, adorei dançar. Ai, que bom! É uma música tão linda. E eu reforço mesmo, a dança é uma terapia só por si. Então, para terminar, partilho uma mensagem, um post que eu partilhei no primeiro dia da minha quimio. E é a mensagem que eu deixo para todas nós. Vais ver que vai dar certo, disse a vida. Como sabes? Perguntou o medo. Eu não sei, mas acredito. E isso é tudo. Então, grata. Deixo aqui os meus contactos para quem quiser contactar-me, ou que se alguém quiser receber a apresentação, ou quiser pedir mais algum esclarecimento em relação aos livros que eu partilhei, estejam à vontade, a maioria também já me conhece, mas estejam à vontade para me contactar. E agradeço de coração termos tirado esta hora e meia para estar juntas e para aprendermos muito umas com as outras. E agradeço novamente às Sofias e à Inês por esta oportunidade e por esta teia bonita que criámos. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Gratidão. Obrigada a todas. A todas. Obrigada. Tenham um dia Mais maravilhoso. uma vez, obrigada Isabel, obrigada ao museu, que isto vai ficar gravado para outras pessoas poderem sentir e talvez expressar também com nós. E dançar, obrigada Isabel, adorei dançar. Yeah. Ai, que bom! Então eu mando já uma coisa. Tão bom, ainda bem que gostaram. Obrigada. Uma coisinha antes de irem. Sim. Sim, olha, para mim é um pouco surreal porque eu não tenho contacto com pessoas com câncer e eu ouço pessoas a dizerem morreu tal pessoa com câncer, mesmo aqui em Cabo Verde, e eu não tenho esse contacto. Então hoje eu vim para cá, mas pensei que não tivesse tantas mulheres com isso. Então para mim está sendo assim, é surreal e é abrir-me para a realidade, é saber que isso existe mesmo que não esteja tão perto de mim, e pode chegar, nunca se sabe, mas obrigada pelas partilhas. Foi um prazer poder ver esses rostos sorridentes a partilharem algo que eu vejo mais em filmes. Acho que eu sei que existe e que está aqui, que está bem perto de familiares meus, mas que eu não tenho essa percepção. Faz pouco tempo que eu começo a ter essa percepção que está grande. Então, obrigada a todas. Obrigada, Andréia. Obrigada por teres vindo. Obrigada a todas. Quem ia falar? Não. Alguém gritou, sim. Parecia que alguém ia falar. Então, queridas, espero que levem daqui muita alegria e muita consciência, muito amor e cruzamos-nos nos círculos da vida. Tudo de bom para todas. Gratidão. Tudo bom. Obrigada. 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 Obrigado. Beijinhos. Beijinhos. Muito